Você tá lendo o título desse vídeo, você deve estar se perguntando, esse cara é um completo idiota, como que ele tá falando mal da própria franquia que ele adora? É aí que eu te falo, todo fã de FNAF já fez um vídeo parecido ou um vídeo um pouco idêntico a esse, então eu não sou totalmente diferente ou estranho. Mas hoje nesse vídeo eu trago o porquê Five Nights at Freddy's, na minha opinião, é uma porcaria a acompanhar hoje em dia. Começou mais ou menos em 2018 e em 2017, quando Scott Cawthon finalmente fez aparentemente o último jogo de FNAF, que era Five Nights at Freddy's 6. Todo mundo amou aquele jogo, e é verdade, porque aquele jogo realmente teve tudo de um final perfeito que a franquia poderia ter, diferente de um final que o FNAF 3 e o Sister Location teve, que era um final meio curto, besta e meio que não ajudava e não complementava e meio acabava algumas histórias que ainda estavam no ar ainda. Todo mundo achou, agora Five Nights at Freddy's a gente só vai ter spin-offs, provavelmente alguns spin-offs bem bestinhas, como o FNAF World. Mas o Scott, ele não desistiu. Primeiro ele lançou o CN, que era meio que um fim pro personagem do William. Depois a gente ficou por muito tempo sem nenhum jogo de FNAF, e aí a gente teve o Five Nights at Freddy's Happy Wanted, que a gente achou no começo que era só um jogo bestinha, mas acabou sendo um jogo que fazia parte da timeline. Depois a gente teve um anúncio de um novo jogo de FNAF, que é Five Nights at Freddy's Secret Breach. E agora vamos parar nesse momento e observar a franquia. A franquia mais ou menos já tinha acabado, basicamente, e pelo que parecia a gente só tinha spin-offs, mas depois a gente teve um jogo principal. Sim, um jogo principal. A gente achou que a história da Vanessa já tinha finalizado no FNAF Rap Wanted, mas ainda eles arranjaram alguma outra história pra colocar. E o pior disso tudo é sobre o bagulho da caixa de FNAF 4, porque o próprio Scott, em uma entrevista com o Dalco, que é um youtuber gringo de FNAF, o Dalco tinha perguntado pra ele o que tinha dentro da caixa de FNAF 4, e o Scott falou pra ele que ele tinha esquecido, tipo, um bagulho que era pra ele ter lembrado da timeline que ele tinha colocado há muito tempo atrás, e ele literalmente esqueceu, que na verdade antes era pra tudo ser revelado que FNAF era um sonho no FNAF 4, mas o Scott acabou desistindo disso e acabou vendo que ele poderia ganhar mais grana com essa franquia e falando que ainda a história não tinha acabado. Então agora você entende que o Scott Cawthon, ele só quer ganhar e ganhar mais dinheiro.